E aí, beleza? Eu sou o Eric Wendel e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar expressões regulares para substituir texto no VS Code ou qualquer editor de código. Bora ver? Confesso que há 3 anos eu morria de agonia ao ver aqueles códigos que tinham aquelas expressões regulares, aquelas regras que você precisa compilar na cabeça e eu achava impossível de entender. Quando eu finalmente tomei coragem e tirei algumas horas para estudar, eu entendi o real benefício da parada e o que eu poderia economizar de tempo e código usando expressões regulares. Um exemplo atual foi o que eu tive que consumir um endpoint da Microsoft e esse endpoint retornava um JSON gigantesco com vários subobjetos, arrays, uma estrutura muito doida mesmo. Como eu tava na pressa, fui lá e eu rodei uma expressão regular para pegar somente o valor que eu queria e, mano, deu muito bom. Outro exemplo foi um projeto onde nós tínhamos uma API que funcionava há alguns anos e ela rodava algumas queries em uma tabela em um banco de dados. Só que esse banco de dados era tão grande que tudo ficou extremamente lento. Então, para aliviar o consumo dos recursos, nós dividimos essas tabelas em bancos de dados diferentes e, teoricamente, teríamos que mudar cada um dos endpoints da API e pelo tamanho do projeto, mano, isso levaria bastante tempo. Para resolver o problema, eu implementei uma expressão regular que extraía o nome da tabela dentro da query e alterava o nome do banco de dados que a query iria executar. Agora, o que ficariam semanas ou até meses para corrigir o endpoint, eu consegui resolver em apenas alguns minutos e, mano, isso trouxe um grande valor para o projeto. Um outro exemplo legal que adiantou um bom tempo para mim foi na hora de extrair informações de websites. Sabe quando você cria algum robô automatizado para baixar alguma informação de um site? Ao invés de navegar elemento por elemento, você pode ler o texto inteiro da página, rodar uma expressão regular para somente extrair o necessário, sem precisar ficar rodando loops por todo lado. Além de usar as expressões regulares para evitar ficar rodando loop, aqueles for loop ou map, filter, reduce, para extrair algum texto de uma string, eu uso bastante para dar uns replaces mágicos direto no editor. Imagina agora aí que você tem um CSV grandão e precisa converter para JSON. Mas por serem informações sensíveis, você não pode simplesmente jogar em um site e converte o CSV para o JSON, porque a gente não sabe muito bem o que esses sites fazem com essas informações que a gente joga lá. Por isso, você tem algumas outras opções. Criar um programa que converte o seu CSV linha a linha em um arquivo JSON, ou você pode usar uma expressão regular direto no seu editor de código e em apenas alguns segundos ter o resultado na mão. Ah, mano, e já sabem, mano. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, você pode estar perdendo vários dos conteúdos que eu tenho produzido. Toda semana tem vídeo novo e eu ainda notifico sobre todo o conteúdo novo que eu venho publicando lá no nosso canal exclusivo do Telegram. Todos os links das minhas redes sociais e o código-fonte dessa aula já estão aqui na descrição para você acessar após o vídeo. Beleza? Talvez você nunca tenha trabalhado com regex ou pode até ter usado expressões regulares para pesquisar palavras dentro de textos. O que eu quero te mostrar hoje é uma forma de aumentar a sua produtividade ao longo do tempo, onde ao invés de você ficar criando scripts que você vai usar somente uma vez, você pode identificar padrões e pelo próprio editor resolver o problema com mais agilidade. E para você que nunca teve contato com expressões regulares, não se preocupa, mano. Eu vou te explicar o que significa cada símbolo e vou codificar linha a linha com você. Se você tiver qualquer dúvida, o código-fonte dessa aula já tá aqui na descrição e você pode usar a nossa área de comentários que eu dou uma olhada com calma depois. Bora lá? Então chega de falar e bora pra demo. Bom, tô aqui no nosso bom e velho Visual Studio Code, mas essa aula não é uma aula sobre código, né? Não é uma aula sobre JavaScript. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui só um arquivo chamado anotações, né, cara? Só pra gente ir se ligando juntos aí o que a gente pode fazer. Mas eu acho interessante a gente validar aí as nossas expressões regulares direto no site regex 101. Então eu já tô com ele aqui aberto. E sei lá, vamos começar com alguma coisa simples? Vamos começar com, de repente, um CPF. Então imagina que você quer remover todos os caracteres especiais aí de um CPF. Primeiro eu vou começar por aqui, depois eu vou jogar no VS Code e a gente fazer aí todos os nossos replays. Fechado? Então sei lá, vou colocar aí um padrão de CPF, né? Sei lá, vou colocar um outro aqui também. E, sei lá, vamos colocar só mais um pra gente validar aí qualquer informação, beleza? Então tá. Vamos pensar que de repente a gente queira aí somente pegar os valores, né? Só os números. O que a gente poderia fazer, né? Vou começar pelo que o pessoal faz geralmente, né? Quem tá começando faz bastante dessa forma. Depois eu te mostro aí a forma mais rápida de pegar esses caras. Então o que você pode fazer? Você pode falar que você vai começar a pesquisar pelo início da linha, certo?
Então, esse caractere fala aí que a gente vai sempre começar pela linha, por isso que eu gosto bastante da gente sempre olhar aí pelo regex 101, que ele vai te mostrando aí passo a passo do que você está fazendo. O que a gente está usando aqui, a gente está usando o GM, então significa que a gente está usando o global, então ele vai continuar pesquisando, mesmo que ele encontrar, e ele vai trabalhar com multilinhas, né, como a gente tem várias linhas aqui. Então repara, só olhando esse cara, ele já encontrou 3 vezes, né? Por quê? Porque teve 3 linhas separadas e aqui do lado a gente tem a informação do match, beleza? Eu vou procurar números, né? Então com o D eu procuro números e eu falo que eu vou querer aí quem tiver os 3 primeiros números, perfeito? Depois eu posso falar que vai ter um caractere especial, que é o ponto, e depois eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui, basicamente, a gente pode replicar para os 3, né? Então, ó, que bacana. Posso colocar o tracinho e falar aí que ele vai ser sempre um número aí que vai ter 2 caracteres. Então, se a gente for olhar aqui do nosso ladinho, ó, a gente tem essas informações do que ele já encontrou. Se eu quisesse guardar eles em grupos para usar depois, né? O que a gente vai fazer daqui a pouco também, a gente pode colocar entre parênteses somente a informação que a gente quer aí extrair da nossa string, beleza? Tô começando bem simples, daqui a pouco a gente vai aumentando aí a complexidade. Mas se a gente for olhar, cada grupo recebeu uma cor e a gente pode ver lá. Então, ó, o primeiro grupo recebeu 1, 2, 3, né, mano? O segundo grupo, 1, 2, 3 e o terceiro grupo, 1, 2, 3. Então, esse aqui é do match 1, certo? Do primeiro encontro que ele achou. Depois, no match 2, olha que bacana. No match 2 já é a segunda linha e assim por diante, beleza? Só que ficou meio complexo, né? Acho que isso aqui não tá tão inteligente ainda. Vamos pegar isso aqui e vamos jogar lá no VS Code, certo? Então eu vou pegar aqui e vou jogar aqui. Então imagina, eu quero extrair todos os caracteres especiais. No nosso regex 101, eu vou pegar esse cara aqui só pra você de repente guardar, pra você saber o que a gente olhou. Então eu vou colocar aqui, pega os números. Vou colocar aqui, sei lá, o padrão mais iniciante, né, cara? Pra quem tá começando, geralmente faz dessa forma, guarda em grupos aí. Mas, por exemplo, se eu quisesse pegar só os números, eu poderia usar o W, certo? E aí o W, ele ia pegar cada um separado aí também. Se eu colocasse mais, ele ia basicamente pegar os números aí até que achasse algum caractere especial, né? Então daria pra fazer assim também, daria pra fazer algo parecido com o W aqui e assim por diante. Então repara que a gente tem um resultado parecido, mas não é isso que eu quero ainda. Se eu quisesse encontrar caracteres que são caracteres especiais, né, que não são palavras, a gente pode usar o W. Então W, olha que bacana, ele encontrou o ponto e encontrou o traço, certo? Só que, como a gente tem um multiline, ele encontrou aqui também o nosso enter, né? Então, de repente, não é isso que eu quero. Então, olha que bacana. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso procurar só pelo ponto e o tracinho, né? Então, eu posso fazer, sei lá, colocar aqui dentro do nosso colchetes, né? Ele vai falar assim o quê? Que ele vai procurar somente quem estiver dentro dessa lista. Então, aí fica mais interessante. Por quê? Porque se eu trabalhar com Visual Studio Code, eu posso falar o seguinte, ó. Toda vez que você encontrar esses 2 caracteres, a gente dá um replace por vazio e ele não vai, de repente, zoar a nossa quebra de linha. Então, vamos lá ver como é que isso vai ficar? Então, eu vou colocar aqui que a gente vai procurar por... Então, vamos procurar por o nosso tracinho e o replace por vazio, certo? Então, vazio. Vou colocar esse cara lá em cima, só pra você saber como que faz a primeira forma. E aí eu quebro a linha aqui. Então, vamos lá. Vou primeiro, né? Deixa eu só ver aqui. Eu tenho o meu Visual Studio Code e você pode pesquisar por palavras, né? Se são case sensitive ou não. Você pode procurar por palavras inteiras ou você pode procurar aí por expressões regulares. Então, se a gente pegar aquela mesma expressão regular e jogar aqui, a gente vai ver aí que ele encontrou os nossos tracinhos, né? Por quê? Porque ele tá procurando por palavra, mas se eu jogar por expressão regular, ele já encontrou de todo mundo lá atrás. Então, ó, se eu dar um replace aqui e dar um replace all, por exemplo, ele já vai lá e já corrige o nosso. Claro que ele corrigiu o texto inteiro, né? Porque a gente tá dando replace no arquivo inteiro. Então, só pra você saber que funcionou, beleza? Então tá, mano, esse aqui é o exemplo mais café com leite, né? Só pra você se habituar aí o que a gente pode fazer, algumas opções, né? Vou colocar aqui. Esse cara aqui, não palavras, e o W minúsculo, palavras, né? Beleza, aqui o W é pra words, né? Beleza, vou colocar na linha de cima só pra você não se confundir, de repente, quando você estiver revisando aí na sua casa. Bom, o que mais que a gente pode fazer? Bom, a gente pode simular, de repente, um CSV também.
Então, o que a gente poderia fazer? Sei lá, vou criar um CSV aqui bem bonitão. Ou um nome, né? Vamos fazer com o nome primeiro. Então, sei lá, Eric Wendel, Gomes Laila, Johnson, José, né? Oh, aí sim, vou tirar essa vírgula daqui. Então, o que eu queria fazer, cara? Eu queria, de repente, transformar esse padrão aqui em um JSON. Então, o que a gente pode fazer? Isso aqui é sempre uma coisa importante de você se ligar, né? Quando você está trabalhando com expressão regular, você precisa entender padrões, né, mano? Então, qual que é o padrão daqui? O padrão é que o primeiro nome está depois do espaço e a vírgula, certo? Então, eu preciso basicamente trocar ele de lugar e jogar aí no JSON se eu fosse inverter a ordem. Então, vamos pegar um exemplo. Vou lá fazer aquele mesmo esquema lá de colocar o caractere especial para falar que eu vou começar a pesquisar sempre do início da linha. E eu vou colocar num grupo, certo? Eu vou colocar dentro de parênteses pra gente usar esse grupo agora. Então eu vou falar o seguinte, eu vou pegar todas as palavras aí que se repetirem até o primeiro caractere especial, né? Então repara, ó, aqui tem como se fosse um debugger pra você, né, cara? Ele vai sempre mostrando aí o que tem pra você usar. Beleza, então ele encontrou esses caras e depois o que ele vai ter? Depois ele vai ter uma vírgula e um espaço, certo? Então eu poderia colocar o espaço aqui, mas eu não gosto de colocar espaço porque não dá pra ver, né? Então eu coloco sempre o /s, que aí ele significa o espaço também. Depois, o que é? É a mesma coisa, né? E aí ele guarda dentro de um outro grupo. Então no grupo 1 eu tenho o Wendel e no grupo 2 eu tenho o Eric. Então agora ficou mais fácil de fazer o replace, né? Então vou pegar esse mesmo texto. Eu vou jogar num outro arquivo, mas depois a gente cola lá. Só pra gente ver como que o Visual Studio Code se comporta. Beleza? Então, ó, uma coisa legal que a gente pode usar é os parâmetros nomeados, né? Então, sei lá, vou colocar last name. Isso aqui funciona muito bem no JavaScript. E vou colocar aqui o first name. Olha que diferente, cara. O grupo agora tem nome. Então, no JavaScript, se você estivesse codificando, você poderia pegar por nome também. Mas isso aqui, infelizmente, no nosso Visual Studio Code não está funcionando ainda, né? Então, se a gente entrar nesse link aqui, ó, a gente pode ver que alguém já falou, cara, você poderia ter o name de groups aí pra gente poder usar, mas infelizmente a galera não votou, né? Então, a comunidade tem que votar para essa funcionalidade entrar. Não votaram, então não entrou. Mas, beleza. Então, vamos partir do princípio que a gente não pode usar aí os carinhas nomeados, certo? Então, a gente vai trabalhar como se fosse índices de array. Então, vou pegar esse cara, vou jogar para lá e vou fazer a mesma coisa. Então, vou dar um Ctrl F e vou colar lá. Então, ó, ele já achou, então olha que bacana. Se a gente colocar, por exemplo, o $0, ele sempre vai colocar toda a string que ele encontrou. Se eu colocar o $1, ele vai encontrar o primeiro grupo, certo? Então, se eu quisesse só dar um replace, removesse aí todo o primeiro nome, olha que bacana. Posso aqui dar um replace all, ele matou o segundo, certo? Se eu quisesse inverter, é só colocar o 2 primeiro. E aí, o que acontece? Ele foi lá e inverteu todo mundo, né? Acho que faltou só dar um Ctrl Z aqui que ele deletou o Eric. Mas, ó, colocar o 2 e 1 e Eric Wendel, Laila Gomes e assim por diante. Beleza? Mas eu quero fazer algo mais legal, né? Eu vou deixar esse cara aqui do lado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Procurar por replace por. Então, tá. E aí, o que ele faria? Vamos colocar só aqui. O resultado seria Eric Wendel. Beleza? Então, tá. Vou colocar esse cara lá dentro do nosso documento. Vou colocar um outro exemplo. Agora eu quero transformar em JSON. Agora ficou mais fácil, né? Porque você já tem a expressão. Então eu vou colocar aqui do nosso lado de novo. Agora você já tem a expressão, né? Então você vai usar a mesma expressão, só que olha que bacana. Você pode colocar lá dentro de um JSON agora. Ô, louco, mano. Então, ó, posso colocar, sei lá, um first name. First name vai ser o quê? Vai ser o $2, né? Só que eu quero colocar ele dentro de string também. Então eu vou colocar aí como uma string e o last name vai ser o quem? O $1. E olha que bacana que ficou agora. Oh, agora ficou mais parecido, né? Se você quisesse, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Se você quisesse, daria pra você colocar uma vírgula. Colar ele lá. E aí depois você só fecha um array em cima. Depois fecha o array. E agora você tem um JSON válido, né? De repente é só matar essa última vírgula e tá suave, né? Mas imagina um arquivão grandão, né, cara? Dá pra fazer bastante coisa. Então eu vou deixar esse cara aqui pra você com uma anotação também. Então, esse aqui vai ser o nosso resultado, certo?
Isso que eu tô falando, mano, dá pra fazer muita coisa legal, né? Muita gente deixa de usar o regex pra fazer essas coisas por algum tipo de medo, né? Mas, mano, não tem que ter medo, cara. Tem que usar a ferramenta aí porque tem muito poder, beleza? Então tá, mano, vamos pra mais um exemplo, né? Acho que esse exemplo é um exemplo mais complexo agora, mas eu acho que é bastante importante porque eu já tive que fazer isso no dia a dia. Imagina que você precisa fazer o quê, mano? Imagina que você quer fazer um SQL to MongoDB, mano. Ô, louco, como assim, mano? Então, como que é um SQL, por exemplo? É um select, ID, nome, endereço, from, users, where, ID igual a 1, beleza? Vamos colocar um outro exemplo agora. Sei lá, vou colocar um ID, vou colocar também uma descrição, né? Descrição. E vou colocar um code também, né? Vou colocar código, né? Que tá tudo em português. Beleza, cara. E agora eu vou colocar, sei lá, um descrição igual a São Paulo, né? Sei lá. Ou é só SP. Tanto faz, mano. Beleza. Então, o que a gente vai fazer, mano? Nosso objetivo aqui é transformar essa query numa query de MongoDB. Então, vamos pegar esse exemplo do users aqui. Esse mesmo carinha aí do user seria o quê? Seria um db.users.find, certo? O find a gente passa o ID como 1 e eu tenho o project. O project ele serve para falar aí quais são os campos. Então, os campos serão esses aqui. Só que nele, obrigatoriamente, tem que ter o true aqui, né? Então, para cada um deles, a gente tem um true para falar qual que ele vai manter. Beleza? Então, nosso objetivo é converter esse cara para um cara parecido com esse. E aí, já tem alguma ideia? Pausa o vídeo aí, pensa mais ou menos como que você faria. Comenta aqui no vídeo pra mim, só pra eu entender como que você faria essa parada, né? Porque aí você tem que entender o padrão. Qual seria o padrão de você fazer? Beleza? Então, vou dar uns 5 segundos aí, pausa o vídeo e tenta. Perfeito, então, agora que você tentou, já comentou no vídeo, vamos ver como que eu faria, né, cara? Como que eu pensaria, que não quer dizer que é a melhor forma, né? Não quer dizer que é a forma certa de fazer. Mas, vamos lá, vamos testar, porque, pô, o regex tem milhares de formas de a gente trabalhar, chegar no mesmo resultado. Mas vamos pensar no modo mais simples? Vamos, então. Primeiro de tudo, o regex do VS Code, ele trabalha com case insensitive, certo? Então, ele não difere letras maiúsculas de minúsculas. Então, eu vou colocar ele como insensitive aqui e eu vou colocar o select. Então, o select, se fosse minúsculo ou maiúsculo, ele ia pegar do mesmo jeito. Então, tá. O que tem depois do select? Tem um espaço, certo? Então, tá, tem um espaço. Depois dele, cara, depois dele tem esse ID, né, mano? Então, esse ID, ele poderia ser um número também, né? Sei lá, Vamos pegar aqui um... Não, vamos deixar assim, né? Pra não complicar tanto. Mas eu vou falar o seguinte, eu vou pegar basicamente o que tiver dentro desse ID até ele achar o próximo aí delimitador. Então eu vou colocar ele dentro de um grupo, por quê? Porque eu sei que eu quero pegar todos esses caras aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar lá o ponto asterisco, certo? E ele pegou a linha inteira, né? Então eu vou falar o seguinte, vou colocar o nosso interrogação dentro, né? Então olha que bacana. Ele vai continuar esse padrão até que ele ache aí um padrão desconhecido, né, mano? Então olha que bacana. Tá tudo aqui explicando, né, cara? Até que o token anterior for 0, né, cara? Oh, aí sim, né, mano? Ou seja, ele procurou esse mesmo padrão aqui até que ele achou o from e o from mudou esse padrão. Beleza? Então tá, o que mais que a gente vai ter? Vai ter um /s de novo, certo? Opa, na verdade, o /s e vai ter o from agora. Então tá, mano. Agora que você já entendeu, vamos fazer a mesma ideia. Então eu vou basicamente copiar e colar. Então, do from, vou pegar lá tudo que tiver aí pra frente. E depois eu vou agora para o nosso where. Então, where, como que vai ser, mano? Mesma ideia, né? Pega o S aí. Só que agora, o que vai ser, cara? A gente pode pegar todos os caracteres que estão aí na frente, certo? Então, vou pegar todos os caracteres que estão aí na frente dele. E aí, eu vou falar o seguinte, cara, que eu quero pegar aí até onde ele não for uma palavra, certo? Ou seja, se o nome do campo for grandão aqui, eu quero que ele pare basicamente nesse igual. Então, eu vou colocar aqui o barra ao contrário, vou colocar o W e vou falar aí basicamente que eu quero duas recorrências, né? Por que duas recorrências? Porque o espaço que a gente tem aqui, né? Depois da palavra que a gente tem um espacinho aqui e tem também aqui o nosso igual. Então tá, mano. Caraca, tá ficando grande isso aí, né, mano? O que a gente quer fazer agora?
Bom, agora vamos pegar o conteúdo, né? Vamos pegar o conteúdo. Então agora eu vou ter mais um espaço. E aí o que tiver no final é ele que eu quero. Então eu vou colocar um ponto asterisco e fecho. Nossa, ficou complexo, mano? Não, não ficou tão complexo assim, mas é basicamente esse resultado que a gente queria. Então vamos dar uma olhada no grupo 1. O grupo 1 são quem? São os fields, né? Então vamos colocar aqui. Por isso que eu gosto dos nomeados, né? Mas vou colocar aqui, ó. Vou copiar esse cara. Vamos colocar aqui embaixo, né? Então, procurar por. E aí eu coloco aquela nossa expressão zona. E aí daqui a pouco a gente já explica o que é cada um deles, né? Vou colocar aqui só... no VS Code ele já vai ser case insensitive, né? Mas lembrar no regex 101, ele tem um /GMI, certo? Que é o global, o multiline e o insensitive. Perfeito. E aí o replace, o que a gente vai fazer, cara? Antes da gente ir pro replace, vamos entender então. Então, vamos lá. Explicação dos grupos. Então lá, o que a gente tem no grupo 1? Grupo 1, quem é o grupo 1? É esse cara aqui, certo? Então, o grupo 1 é quem? É a nossa projeção, certo? Perfeito. O que é a projeção mesmo? É o project aqui, certo? Ah, aí sim. Beleza, mano. Depois, o que a gente vai ter, mano? Bom, depois o grupo 2 aqui é o where, né? Então, o where, ele é basicamente o nosso DB, né? O banco de dados que a gente quer acessar. Depois, bom, depois do from, a gente tem o where. Então, o where é o campo que tem que vir aqui dentro desse find, né? Então, ele é quem? Ele vai ser o nosso where field. Beleza? Ah, beleza, mano. E o próximo grupo? O próximo grupo aqui vai ser o where value, né? Então, vai ser o where value. Beleza? Trouxe um exemplo bem mais complexo mesmo, pra você entender a quantidade de coisas que dá pra fazer, né? Mas é claro, isso aqui tem live aqui no canal também, se você quiser se aprofundar mais, mas eu quero que você entenda a quantidade de coisas que dá pra fazer. Então, vamos entender a minha lógica primeiro? A minha lógica foi, eu quero extrair cada um desses campos primeiro, então eu quero extrair o banco de dados, a projeção que eu quero, o where, que é o campo que eu vou procurar, e o where, que é o valor que eu vou procurar. Então, repara, se tivesse vários wheres aqui, essa expressão já não ia funcionar, beleza? Eu tô indo para um exemplo mais simples, mas quanto maior o seu texto, maior a quantidade de coisas que você tem que procurar, a expressão ela tende a ficar realmente mais complexa. Beleza, então agora, o que a gente vai fazer? Bom, vou fazer a mesma ideia que a gente fez no outro, né? Vou copiar esse texto aqui, vou jogar dentro de um bloco de nosso vazio, né? E aí eu vou fazer o quê? Vamos procurar pela essa expressão para a gente ver se o VS Code conseguiu encontrar de fato. Então, aparentemente ele conseguiu encontrar. E agora o replace. O que eu falei? O que vai ser o nosso replace, então? Então, tem que lembrar lá. A gente quer o quê? Quer o db.database, certo? Então, vai ser a primeira etapa. Vamos lá. Primeira etapa vai ser o db.database. Então, o database é quem? É o 2, certo? Então, tá. 2. Então, vai ser o db $2. Beleza, mano. O que mais? Bom, agora ele tem um db e tem um ponto find, né? Então, isso aqui a gente já coloca até as chaves aqui. Então, eu vou colocar o ponto find. E, ó, se você quiser testar, mano, você já pode dar um replace pra ver. Então, ó, já deu o replace lá e ele conseguiu achar o users, beleza? Então, eu vou colocar aí. Ó, aqui tá users, né? Acho que é melhor colocar, sei lá, location. Só pra gente ver que são valores diferentes. Então, agora sim, ó, users e location. Então, tá. Deu Ctrl Z de novo. E agora, o que são aqui? Agora, a gente precisa do where, primeiro, que é o where, que é o field, e o where, que é o value, certo? Então, o where pra gente é quem? O where é o 3 e o 4. Então, vamos lá. Então, primeiro, o 3, né? Então, eu vou colocar aqui o $3. E o nosso value vai ser o $4. Então, se você quiser basicamente clicar aqui para ver se deu certo. Então, ó, aparentemente funcionou, ó, descrição SP e o ID 1. Ó, tamo quase lá, hein, mano. Então, fecha o objeto, depois tem o project, certo? E aí, a coisa começa a complicar um pouco mais. Por quê? Porque, ó, repara uma coisa. No nosso project, a gente tem, além dos campos, a gente tem um valor, né, cara? Tem o true aqui. Então, essa é uma situação que você vai se deparar muito no dia a dia. Você fala, cara, às vezes uma expressão só vai ficar muito complicado de eu fazer dentro de uma única expressão. Então, nesse caso, eu gosto de dividir para conquistar. Então, vamos resolver primeiro
dessa forma, e aí a gente roda uma segunda expressão para corrigir o que faltou, beleza? Então, como que eu faria isso? Vamos lá. Qual que é a projeção? A projeção é o 1. Então, eu vou colocar aqui o $1. E aí, se eu mandar fazer o replace, né, dei um command enter, a gente pode ver que deu certo, né, cara? Então, ó, se a gente olhar lá, tá lá, ID, descrição, o find deu certinho, o ID deu certinho. Oh, aí sim, mano. Então, vamos copiar essa expressão, vou colocar lá, e eu vou colocar aqui o replace por... Vamos colocar aqui que o replace já tá aqui embaixo, né? O replace por vai dar nele. Beleza, mano. Só que temos os true, né, cara? Para resolver. Então, como que a gente vai resolver esses true? A gente pode fazer o seguinte agora. Agora a gente pode pegar esse valor que a gente já tem. Então, vou pegar aqui do project, né? Pode pegar dos dois, joga no regex 101 e vamos implementar mais uma expressão regular na parada. Então, pode matar tudo isso aí. Se a gente olhar aqui no nosso texto, o que difere, né, cara? Qual que é o padrão? O project é o único que tem vírgula, né? Por quê? Porque no find a gente não colocou nenhuma vírgula. Então, teoricamente, esse padrão pode funcionar. Então, o que eu quero pesquisar, cara? Aí eu vou introduzir aí um operador um pouquinho mais complicado, né? Mas é muito bacana. Eu quero começar a pesquisar quem tiver a vírgula. Ou seja, eu vou olhar a string inteira e vou procurar essa vírgula. E aí eu sei que para trás dela tem o valor que eu quero. Beleza? Então, repara, o endereço não tem esse padrão. Mas... isso também é muito comum da gente fazer no dia a dia, da gente vir aqui e a gente adicionar manualmente, ó, vou adicionar manualmente aqui, só para falar, putz, agora sim temos um padrão, todos os fields eles terminam com vírgula, ou seja, eu posso começar por essa vírgula. Então, como é que a gente vai fazer? Olha que bacana esse operador. A gente vai começar um grupo, vou colocar aí o interrogação e o igual. Então, o que ele vai falar, cara? Que ele vai ser o positive look ahead, beleza? Então, o que ele vai falar? Que ele vai começar a procurar a partir desse cara. Nossa, ficou complicado, mano? Vamos ver. Coloquei uma vírgula, olha lá que bacana. Então, ficou da hora, né, mano? Olha lá, ó, já achou todas as vírgulas pra gente, mas ele falou que é null. Por quê? Porque eu quero começar a procurar a partir dele. Ou seja... Agora a gente inverte a nossa lógica. Então eu vou colocar aqui para trás e eu vou falar o seguinte, que eu quero pegar todas as palavras que estão dentro dele. E aí já era, mano. Olha que bacana. Eu vou guardar dentro de um grupo e funcionou. Então, agora a gente passou do nível juninho, né, mano? E já fomos pro nível sênior da parada. Então agora a gente tá usando um operador um pouquinho mais complicado, mas é extremamente útil para o seu dia a dia. Beleza? Então vou copiar essa expressão. Vou voltar lá para o nosso VS Code, né? E aonde eu estava alterando, agora ele já encontrou, certo? Por que o endereço e o código não encontrou? Porque a gente tem que adicionar manualmente a vírgula aqui, certo? Agora que eu adicionei, eu posso falar o seguinte, que eu vou manter o $1, certo? E ele vai ter aqui um true, por exemplo, e a vírgula, né? A gente tem que lembrar de manter a vírgula. Então, se eu dar um replace agora, foi que foi, né, mano? Oh, aí sim. Só que, ó, aparentemente ele manteve duas vírgulas, né? Por quê? Porque a gente... não fez nada com o grupo 2, né? Então, posso não trocar ele, né? Vou fazer só dar um Ctrl Z, deixa ele assim. E deixa só o true, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. E agora sim, ele adicionou a vírgula que a gente quer. Beleza, mano? Então, esse aqui foi mais complicadinho, né, mano? Agora, o que a gente fez? Então, a gente tem essa expressão aqui, certo? Então, vamos pegar o valor primeiro, né? Vou colocar sem o true primeiro. Então, vou colocar aqui. Então, dado, temos esse valor, certo? Então, dado este valor, a gente vai adicionar a vírgula no project, certo? Então, ele não tem a vírgula, adicionei a vírgula. Beleza. Depois, procurar por e replace por. E vou colocar aqui resultado. Então, vamos lá. Então, ele procurou por esse, ele deu replace por esse, e o resultado foi o quê? Foi esse, né, mano? Oh, aí sim, mano. Aí fica fácil, né, mano? Beleza? Então, vamos só recapitular o que a gente fez hoje? Bora lá. Então, na primeira vez, o que a gente fez? Mano, a gente rodou uma expressão bem simples pra gente entender que tem duas formas de a gente resolver o mesmo problema, seja como expressão grandona ou uma expressão menor. Então, você precisa sempre estar pesquisando, sempre praticando expressão regular, porque sempre tem formas mais rápidas de resolver um problema. Se você é experiente em expressões regulares, você provavelmente viu outras formas de resolver esse mesmo problema.
Mas beleza. Esse cara aqui, fomos lá, olhamos cada valor, extraímos aí cada um dentro de um grupo e aí a gente poderia, de repente, manipular ele se a gente queria. Mas a gente quis ir pelo modo mais fácil. Procurar, na verdade, por todos os caracteres especiais e remover eles, né? E no caso, não foi nem todos os caracteres especiais, né? Foi só o ponto e o hífen, beleza? No segundo caso, a gente já implementou 2 desafios. O primeiro desafio era inverter aí o primeiro nome e o último nome, então a gente só guardou eles aí dentro de os grupos, né, as palavras dentro dos grupos, e a gente inverteu a ordem e a gente conseguiu entrar no nosso resultado. Já aí no nosso terceiro exemplo, foi um exemplo mais da vida real, né, que dá pra gente pensar realmente o que a gente poderia fazer, que é pegar um arquivão que tem, sei lá, um CSV, tem algum padrão diferente, e a gente transformar num JSON, cara. Então isso aqui é um negócio bem bacana. Vou deixar até um link aqui do post que eu fiz no LinkedIn, mostrando isso para um arquivo CSV, né, cara? A gente convertendo realmente um CSV muito rápido usando o VS Code. E aí os nossos últimos exemplos foi aí um exemplo mais da vida real, né? Quando você tem aí, na verdade, uma série de queries que você precisa implementar, e aí essas queries, você de repente precisa manipular ela para uma outra linguagem, você não quer fazer isso manualmente, você pode rodar uma expressão regular, que pode sim ficar mais complexa, mas você chega no resultado, e cara, dependendo da situação, você vai chegar no resultado muito mais fácil do que ter que escrever query a query. Beleza? E aí, por fim, a gente viu que talvez uma expressão regular sozinha, ela seja complicada, né? Ou talvez você nem entenda como chegar naquele resultado. Então, você pode usar aí o dividir para conquistar. Ou seja, você primeiro faz um replace de uma forma, pega aquele resultado que ele gerou, adiciona caracteres, se você quiser, né? Para normalizar o padrão. E é só então você roda uma nova expressão e você consegue chegar no seu resultado. Então, mano, imagina se você tivesse, sei lá, 1000 queries aqui, mano. Você ia fazer aí, economizar o tempo para você desenvolver essa expressão, você gaste de repente 1 hora, que seja. Mas, pô, se você tivesse que reescrever linha a linha, de repente milhares de queries aí, você com certeza demoraria mais tempo. Beleza, maluco? Pô, mano, chegamos até aqui, hein? Já sabem, mano. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, pô, deixa seu like aí pra não esquecer, né, mano? O seu like me ajuda demais no trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Valeu mesmo, hein, mano? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo outros vídeos que eu fiz também sobre regex e como que você pode ir mais além do que eu te mostrei hoje. Eu vou deixar aqui na descrição também o meu link para o site dos treinamentos que eu tenho lecionado. Mano, tem conteúdo para todos os níveis. Tem conteúdo pago, tem conteúdo gratuito, então você não tem desculpa para não aprender algo novo hoje, beleza? Boa parte do que eu ensinei sobre regex já está incluso também no meu treinamento de JS Expert, mas se você não quiser adquirir esse treinamento, não tem problema. Nós temos lives aqui no canal, tem vários vídeos mostrando outras alternativas para você melhorar ainda mais o seu nível sobre regex. Regex ou expressão regular pode ser uma forma complicada de resolver problemas para algumas pessoas. Mas ultimamente, mano, tem mais me ajudado do que atrapalhado. Como eu falei, aqui no canal eu fiz uma live bem bacana sobre expressões regulares e no meu treinamento de JS Expert eu vou ainda mais longe. Eu ensino padrões de projeto para organizar melhor as suas expressões regulares e tornar algo mais fácil de manutenção. Ao invés de dar várias voltas para resolver o mesmo problema, uma simples expressão regular pode poupar tempo, e dependendo dos casos, pode ser até mais simples do que escrever uma função ou uma rotina gigante para isso. Como eu te disse, mano, dá uma boa navegada nos vídeos anteriores aqui do canal. Eu já fiz conteúdo ao vivo sobre expressões regulares e isso pode abrir ainda mais a sua mente para essa nova forma de programar. Ufa! Espero que tenha gostado das dicas e que elas sejam valiosas para você e sua carreira. Comenta aqui abaixo sobre o que você quer ver nos próximos vídeos. E claro, né, mano? Manda esse vídeo para todo mundo da sua empresa, dos seus grupos de estudos, que eu tenho certeza que pode inspirá-los também. Espero que esse conteúdo tenha superado suas expectativas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Eu sou Eric Wendel e até o próximo vídeo.